Olá pessoal, tudo bem? Então a gente está aqui para mais um episódio do nosso podcast Reprodução em Pauta da Clínica Originária. E hoje vai ser um dia muito interessante, muito legal, porque a gente vai falar de um tema que é às vezes negligenciado, né, Simone? Mas super importante para a gente. Aliás, cada vez mais importante. Temos aqui a doutora Luciana Della Mutta, que sabe todos os estudos mais recentes da reprodução humana e ela vai poder ela vai poder me dar razão quando eu digo que é algo cada vez mais estudado e valorizado dentro da nossa área. Para a gente conversar sobre nutrição e reprodução assistida e dificuldade para engravidar, a gente tem 3 convidadas maravilhosas. E aí eu quero que elas se apresentem. Vai, Fran, primeiro você. Oi, gente. Eu me chamo Francine Zardo, tenho 34 anos, sou ginecologista, especialista em reprodução humana e sou médica da Clínica Originária, médica assistente. Meu nome é Simone Guedes, eu sou nutricionista. Jorge, obrigada pelo convite. Trabalho com saúde da mulher já há vários anos. Comecei trabalhando com endometriose, na verdade, né? Foi essa área que eu iniciei mesmo na nutrição e saúde da mulher. Depois trabalhei 5 anos com o Jorge, né, numa outra clínica de reprodução. E aí também eu comecei a me familiarizar mesmo com reprodução assistida. E hoje também trabalho, né, numa outra clínica com reprodução. Acho que é basicamente isso com relação à minha vida profissional. Tenho 2 filhos, 2 meninos, já são grandes, meu marido. E é isso, tá? E você, Lu? Conta um pouquinho de você pra gente. Bom, meu nome é Luciana Della Mutta, eu tenho 30 anos, sou médica ginecologista. Eu sou daqui de São Paulo, mas a graduação eu fiz lá em Campinas. Depois voltei para cá para fazer minha residência e fiz a residência, especialização em reprodução humana. E atualmente eu trabalho na Clínica Originária. Aí. Então, eu queria, Simone, vou começar um pouco essa nossa conversa sobre um assunto que a gente está numa fase da nossa vida das redes sociais. Tudo culpa da geração Z. Com certeza. Eu tô brincando, pessoal. Eu acho que quando bem usado, as redes sociais só tem a acrescentar. O problema é que às vezes o que nos incomoda são as informações meio distorcidas que tem. Isso incomoda bastante, principalmente na nossa área, né? E dentro da nutrição, pelo menos na nutrição que quer falar um pouco sobre reprodução assistida, tem muita gente falando um monte de besteira aí nas redes sociais. Vocês acreditam? Lu, Fran, não sei se vocês já ouviram, você também, Simone. Tem gente que se auto-intitula, como é que chama aquilo? Coaching nutricional da infertilidade. E às vezes são pessoas que não são nem nutricionistas. São pessoas assim que estudaram pelas redes sociais. Estudiosos no assunto, né? Estudiosos no assunto. E o que me incomoda é que essas pessoas, elas começam a vender ideias que acabam contaminando um pouco as nossas pacientes. A primeira ideia que elas vendem é dos superalimentos. Superalimentos que eu quero dizer assim, né? Não sei se vocês têm essa impressão quando vocês atendem as pacientes. Se comer abacaxi melhora sei lá o quê. Inhame, se comer inhame melhora não sei o quê. Se comer goji berry melhora a ovulação. São coisas que a gente até dá risada entre nós, mas essas pessoas levam a sério e compram essa ideia. E querem que a gente... Quanto de abacaxi que eu tenho que comer, doutor George? Por que você não mandou comer goji berry? Então, assim, eu queria ouvir um pouco de você, que é uma estudiosa nesse assunto, e que é uma pessoa de bom senso, porque a gente pode chamar diversos tipos de nutricionistas, que você sabe também disso, né? Assim como tem diversos tipos de médicos que fazem o que a gente faz, enfim. Tem diversos tipos de nutricionistas. Tem nutricionista que vai te prescrever lá uma receita de 3 páginas só de vitamina. E tem gente que vai falar, não, eu acho que tem que ter bom senso. Eu queria ouvir um pouco de você. Existem esses superalimentos mesmo? Como é que você vê tudo isso? E como é que você tem visto isso na sua área? Você tem visto isso também ou é só a gente que vê?
Então, só falando um pouquinho dessa questão das redes, né? Eu acho que essa questão tem o seguinte, tem a alimentação na medicina chinesa, tem aquela coisa da alimentação que meus avós já faziam, tem a alimentação baseada em evidência, e a pessoa tem que ter, né? A questão é que nem todo mundo tem o bom senso na hora que ele está lendo aquele post ou que está ouvindo, né, aquela live, e começa a achar que ela tem que fazer de tudo, né? O que eu posso fazer? Ai, não, tem que comer isso, tem que fazer aquilo, tem que comer o abacaxi, tem que isso, tem que aquilo. Não consegue fazer um filtro realmente para aquilo, porque é importante para ela, né? Acho que esse é o ponto. Então, a individualização é que é importante, porque aí você vai conseguir falar assim, não, para você, para a tua história, para tudo que você está me contando, isso é importante, ou aquilo é importante, porque senão aquilo vira um peso, né? O que a gente tem que tomar cuidado, acho que com relação à alimentação e fertilidade e reprodução assistida, é que a gente não coloque mais um peso, inclusive, sobre aquela pessoa que já está com tantas coisas, né? Já está com tratamento, um sofrimento interno importante ali né, entre o casal. Então, assim, que a gente tenha bastante cuidado. E as redes, elas vêm com essa pressão de que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E aí a pessoa, coitadinha, realmente fica... Ela já chega, às vezes, para consulta, olha, já estou sem leite, já estou sem glúten, eu já isso, já aquilo, tirando tudo, né? Enquanto a gente tem que pensar, peraí, vamos ver o que a gente tem que incluir na tua alimentação. E aí, falando então desses superalimentos, não existe, né, superalimento, eu realmente não acredito nisso, acredito num padrão alimentar mais saudável. Se a gente está falando de fertilidade, é um padrão alimentar já estudado, alguns padrões, né, que a gente tem que já são estudados, alguns alimentos que a gente tem que reduzir, outros que a gente tem que aumentar, mas é uma coisa de um padrão, não é? Então, a linhaça é ótimo, tá, então vou comer 3 colheres, isso realmente não funciona, tá? Claro que assim, falando um pouquinho desses alimentos, você citou a goji berry, é uma coisa da medicina chinesa, o inhame, ele tem realmente algumas questões, né? Tem um composto químico que pode ajudar na regulação hormonal, mas não é isso que vai, né, de alguma forma, de uma certa forma, resolver a vida daquela pessoa. Entendi. O que eu fiz para você não bater na mesa. Eu também não sei se era pra parar. Não. Era pra falar mais devagar. Não é isso. Eu Era só para não bater na mesa. Não, deixa eu falar. Vamos continuar, então? Pode ir direto. Tá, vamos direto. Vai. Ô, Cis, só para entrar um pouquinho nessa onda também. Então, porque assim, muitas pacientes chegam pra gente no consultório e perguntam, doutora, o que eu tenho... É assim, a primeira pergunta, o que eu posso fazer a mais do que eu tô fazendo para melhorar a minha fertilidade, a qualidade dos meus ovos, para ter um resultado positivo? Tipo, elas ficam perdidas, assim, óbvio que um acompanhamento com um especialista, uma dieta, assim, geral é super importante. Esses superalimentos não tem uma coisa específica, no geral é ter uma alimentação mais saudável, mas não tem, assim, uma coisa mais específica, assim, pra gente conseguir orientar? Não, tem sim. Eu acho que, assim, a primeira coisa... Eu acho muito bom quando a pessoa faz essa pergunta para vocês, né? Porque ela quer ser um pouco protagonista dessa história, que a história é dela. Então, não adianta só ela passar por um tratamento, né? Não, ela tem que ver qual é a parte que ela tem que fazer. Eu acho que isso em todas, né? Na nossa vida. E eu acho que durante o tratamento também. Que tem a questão do sono, da atividade física, alimentação, hábitos de vida que a gente sabe. E eu posso dar só um parênteses nessa história? Eu acho que ela tem que ser protagonista. Não é verdade? Eu acho. Porque você falou uma frase, puxa, perfeita. Quer dizer, o tratamento é dela. A gente orienta. Então, todas as fases do tratamento, ela tem que ser protagonista. Sim. E eu acho que a gente tem que inserir, né, meninas, os pacientes no tratamento delas, né? As Sim. coisas não vão acontecer assim, do nada, né? Ela tem que ser protagonista. Primeiro que ela sendo protagonista, a adesão dela ao tratamento é maior, Sim. certo? Segundo, é mais eficiente, claro, né? E eu acho que essa questão do estilo de vida, dentro do estilo de vida tem a questão da nutrição, né, Fran? Tem tudo a ver com esse protagonismo mesmo, mas vai. Eu acho que são essas terapias complementares, digamos assim, às vezes, né, pensar em como ter um relaxamento, a questão do sono, tudo isso vai ajudá-la a ter melhores respostas. Eu acho que isso também já está bem aceito. E assim, eu penso que a primeira coisa que deve se olhar, né, como vocês olham a questão, é central a questão da idade, né?
na fertilidade, na nutrição e fertilidade, a questão do peso, do sobrepeso, da obesidade é muito importante, né? Por conta da inflamação, insulina, resistência insulínica, e vários pontos ali da fertilidade, regulação hormonal. Então, acho que um ponto é a questão de sobrepeso, obesidade. Quer dizer, não é que essa pessoa tem que... Não, agora você vai emagrecer 10, 30 quilos. Não é essa a ideia, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com a forma como a gente leva essa informação. Porque dali ela pode achar, bom, então eu tenho que emagrecer, e aí ela inicia uma dieta restritiva. Né? Não pode se emagrecer a qualquer custo quando você vai fazer um tratamento, porque aí você está o quê? Depletando ainda seus depósitos, né? Ficando ainda mais desnutrida, né? Digamos assim. Então, assim, com equilíbrio, às vezes perder 10%, 5% já pode ajudar bastante. Eu acho que esse é um ponto que vocês podem orientar. E um segundo ponto é com relação à melhora do padrão alimentar, é a inserção de vegetais, por exemplo, né? Que a gente vê muito em pesquisa, tem muita evidência científica sobre as dietas para a fertilidade, elas são muito ricas em vegetais. Então, desde proteínas vegetais, mais frutas, mais verduras, mais legumes, que é um ponto que é bem deficiente na alimentação, normalmente, das pessoas. Elas acham que elas comem, mas quando você vai lá e faz mesmo a anamnese, não, tem um dia que eu como, tem um dia que não tem salada em casa, eu não consigo ir ao mercado. E aí, quando você vai realmente observar, o consumo é muito baixo, muito deficiente. E aí, a gente está falando do quê? Das vitaminas, dos minerais, de compostos antioxidantes ali presentes, né? Então, acho que esse é um ponto, assim, pequenininho, que pode ajudar bastante. E aí, eu queria pegar um gancho nessa pergunta da Fran, já que ela já abordou e você estava abordando aí a questão do emagrecimento. E você falou que tem que ter um emagrecimento sem grandes restrições. Total. E aí eu tenho algumas pacientes hoje, não sei se vocês têm essa impressão também, mas me parece uma moda a questão do jejum intermitente. Sim. Não é verdade? Sim. Com certeza. E aí, não é verdade, Lu? Sim. E aí eu queria te perguntar se isso é saudável. Assim, eu já sei a tua resposta, né? Mas eu queria que as pessoas ouvissem. Porque assim... Eu acho tão ruim a ideia do jejum intermitente, só me deu uma bronca se eu estiver falando errado. Mas eu acho tão ruim, porque não é possível que uma coisa que faça você ficar sem comer 16 horas do dia, sei lá, sem botar uma coisa na boca que não seja líquido, né? Pô, não pode ser bom, isso não é possível que seja bom. Eu queria ouvir, e tem muita gente fazendo isso, achando que melhora a ovulação. Eu tive 2 pacientes que me perguntaram isso essa semana. Tá? E não só para fertilidade, né? Tem gente que fala, para a saúde de uma forma geral, porque eu vou desinflamar e vai diminuir o risco de câncer no futuro. Exatamente por causa coisas, disso, por causa dessa questão da inflamação, né? Que eles acham que o jejum intermitente desinflama e acaba acontecendo isso. Então, Jorge, com relação a isso, eu penso o seguinte, o jejum intermitente ele é bastante utilizado no emagrecimento, tem algumas pessoas que se dão muito bem, porque elas não estão acostumadas a tomar café da manhã, então acham que, né, que isso funciona para elas. Ok, respeito, eu realmente não sou uma pessoa que eu utilizo isso assim na minha prática. Acho que quando a gente está falando sobre engravidar, né? Você está ali se cuidando 1 mês antes ou 2 meses antes, por exemplo, de um tratamento, não é a hora de um jejum intermitente. É a hora, pelo contrário, né? De que você tem que ter aquela entrada, de preferência, um bom controle glicêmico. Então, você tem que ter uma entrada efetiva de nutrientes, um cuidado realmente com isso. Eu já peguei também, o que eu acho assim, quando vai fazer a transferência, né, que, poxa, momento assim que você precisa de um aporte, de uma dieta bem equilibrada, pessoas fazendo jejum intermitente. Pois é isso, né? Uma preocupação que eu tenho. Do mesmo jeito, a paciente gestante que engravidou com obesidade e sobrepeso acha que tem que fazer dieta na gestação, né, uma dieta restritiva, que também não exatamente, também não é o momento. É a hora de você melhorar a qualidade do que você come, mas não dá para querer emagrecer nesse momento, né? Exato. E justamente na época da transferência, quando você precisa de boa vascularização, né, assim, um bom aporte mesmo ali de nutrientes, de oxigênio, essa pessoa fazendo, não se hidratando. Então, assim, não é a forma que eu acredito, né? Eu acredito realmente em outras maneiras, até de emagrecimento, para uma mulher que deseja gestar, e também para uma mulher que está se preparando. A gente tem que pensar que
14 semanas antes, ou 3 meses antes, ela está se preparando para uma gestação. É isso. Então, ela está ali nutrindo aquele folículo, né, na verdade, que está ali amadurecendo. E aí, eu acho que determinados cuidados são importantes. Eu acho que existe uma diferença, né, meninas, entre emagrecer, por qualquer motivo que seja estético, qualquer coisa, e saúde, né? É que uma coisa vai englobar a outra. Só que a gente tem que emagrecer com saúde. Sim, E, de novo, a restrição de nutrientes não pode ser saudável, não é. né? Desde sempre a gente sabe isso. Isso é muito básico, né? Nós precisamos de nutrientes essenciais, né? O meu filho, no 8º ano do ensino fundamental, está aprendendo isso, poxa. E ficar fazendo jejum intermitente, você vai restringir nutrientes essenciais. É que acaba Isso não sendo pode uma ser saudável. estratégia para quem quer emagrecer, só porque a pessoa acaba entrando em déficit calórico, que é o que você vai precisar para emagrecer mesmo, né? No fim das contas. E não mas... é só isso. Tem pessoas que fazem uma dieta totalmente low carb, ou seja, tiram muito o carboidrato, ficam em saladas e proteínas, e a gente sabe que é muito importante, né? Você ter um bom aporte de glicose para esse óvulo, depois na hora da transferência nem se fala. Então, assim, para endométrio. Então, eu não consigo ver dietas restritivas para essa situação, de verdade. E Pelo além do jejum contrário. intermitente, se o que a gente vê hoje um boom, assim, todo mundo usa aquelas medicações de emagrecimento rápido, por exemplo, o famoso Ozempic, né? Sim, Que todo mundo hoje em dia que nem tem uma diabetes, uma resistência à insulina, usam para ter esse emagrecimento rápido e elas acabam ingerindo uma quantidade de alimento muito menor, com baixo. poucos nutrientes. Inclusive, estava em falta a medicação até para quem é diabético e precisava usar, né? De Exato. tanto que tava um Olha monte de só. gente comprando. Vocês viram algum estudo sobre... Porque o Ozempic é uma coisa relativamente nova. Não sei se a Simone, a Lu, a Fran... Vocês viram algum estudo sobre o impacto disso na fertilidade, Johanna? Eu cheguei a ver alguma coisa em relação à SOP, né? Mas a paciente tem síndrome do ovário policístico, ela já tem, aquela que é obesa, que precisa do Resistência à emagrecimento, insulina. já tem uma resistência à insulina. E aí você faz sentido, porque é uma paciente Pode que precisa auxiliar. da medicação, vai auxiliar. Mas, por exemplo, hoje em dia a gente vê muitas mulheres, homens também, né? Que quer esse emagrecimento rápido, essa resposta rápida, que não tem nenhum tipo de comorbidades, assim, não, nem chega a ser obeso, às vezes um sobrepeso leve, e usam uma medicação. Mas isso não tem. Eu procurei, não vi nenhum estudo em relação a esse tipo de paciente. Eu vi a paciente que é obesa com síndrome do ovário policístico. Que para essa paciente que vai ter esse emagrecimento, diminuir a resistência à insulina, para ela faz diferença, entendeu? eu acho que assim também, utilizar um Ozempic, não puxando a sardinha para o lado da nutrição, mas com o acompanhamento nutricional faz diferença. Porque você, nessa hora, está educando, está É isso. orientando Ah, a pessoa isso. como é que ela tem que comer. É isso. Né? Não adianta ela, vou comer só um pouquinho e aí come tudo errado. É. E assim, às vezes eu já vi, né, mulheres que utilizam o Ozempic por 2, 3 meses, ok, emagreceu um pouquinho. Não é que a gente está falando que isso é o mais importante do tratamento, tá? Mas vamos supor, ela emagreceu ali alguns quilos, ok, aí ela vai começar o tratamento, ou seja, ela começa num outro patamar, o cuidado nutricional, o próprio tratamento. Então, assim, eu acho que as pessoas, e o Ozempic é vendido, né? Qualquer um pode comprar. Então, acho que esse é o problema. A pessoa vai lá, começa a utilizar, e ao mesmo tempo... às vezes usa a prescrição que a Sem amiga controle. usou, Mas sem aquele controle negócio, nenhum, por que né? que vocês acham? Não sei se vocês já tiveram alguma experiência com cirurgia bariátrica, né? Acho que todo mundo já falou com alguém que fez. E pelo menos nas clínicas sérias ou nos médicos sérios, antes de fazer a cirurgia bariátrica, o paciente tem que passar por um psicólogo e tal, para terapia mesmo, e emagrecer. Exato. Sim. Por que isso? Sabe por quê? Porque não adianta você fazer a cirurgia bariátrica e continuar com a cabeça de... né? Não é verdade? É Então, isso e a mesmo. mesma Esse é o coisa do principal Ozempic. problema. Esse é o principal problema. Porque daí o cara vai fazer, daqui a 5 anos ele tá gordo de novo, entendeu? Não, tem que Tá com os mesmos aproveitar, problemas de né, novo. Aquele momento que ele tem uma redução Claro. de apetite para ele aprender por uns 3 meses, claro. 4 meses, Essa como ele que é a tem que se questão. alimentar. Né? E a mesma coisa do Ozempic, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta. Simone, a gente está falando muito aqui de
que não existe superalimentos, a gente está falando que não adianta fazer... A gente acha legal emagrecer para quem está com sobrepeso, no aspecto reprodutivo, 5 a 10% do peso, é isso mesmo que a gente lê, não é verdade? Com acompanhamento, né? Né? Claro, com acompanhamento, sem uma dieta restritiva de qualquer tipo de nutriente, eu acho que fazendo uma dieta balanceada. Mas eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui a gente quer saber... Sabendo que, você disse lá no início, as condutas são individualizadas. Isso é claro que é o ideal. Né? A pessoa que quer ter um emagrecimento saudável e quer otimizar a parte reprodutiva até através também da dieta como um tratamento, entre aspas, adjuvante aos outros, é óbvio que o melhor é ter um acompanhamento com uma nutricionista para ter uma conduta individualizada para ela. Isso em qualquer área hoje do cuidado com a saúde tem que ser assim, né? Mas existe um geral. O que eu quero dizer para você? Poxa, dá para dar umas dicas para quem está ouvindo a gente aqui do que é melhor? Como é que é uma dieta legal? Pensando na gravidez, entendeu? Pensando nessa potencialização dos aspectos reprodutivos. Tanto para engravidar, quanto para viver bem uma gravidez também. Porque, de novo, né, meninas? O nosso objetivo, né, Simone? Quando a gente faz um tratamento para engravidar, não é que a paciente engravide, é que ela tem um filho no colo depois de 9 meses. Exatamente, é isso aí. Saudável, ela saudável, filho saudável. Então, quando a gente fala disso, é pensando em todo esse binômio materno-fetal, desde antes de engravidar até depois do parto, né? E só falando uma coisa sobre isso, né? Não adianta só engravidar. Depois você quer que tenha um nascimento, né? Um desfecho. Assim, a gente tem até estudos mostrando que mulheres que têm um aporte melhor proteico, por exemplo, já com 7, 9 semanas, você tem um melhor crescimento do embriãozinho, né? Então, assim, não tem como você tirar os nutrientes quando você deseja engravidar, tá? Os macronutrientes, que a gente chama proteína, carboidrato e gordura. Então, assim, algumas coisas importantes, né? Com relação ao padrão alimentar melhor, o padrão mediterrâneo, ele é muito estudado, né? Mas, na verdade, assim, um padrão mediterrâneo, de preferência no Brasil, com orgânicos, né? Porque aqui a gente tem, assim, uma infestação de fertilizantes, pesticidas nos nossos vegetais. É aquela história que eu falei, não vamos pesar todo mundo. Ah, não, eu não consigo comprar orgânico. Tá tudo bem. Consome mais verdura, mais legume, mais fruta. Quando for possível, começa a utilizar o orgânico, tá? Então, esse é um ponto. Aumentar bastante verdura, legumes e frutas. Colocar proteínas mais magras, como peixes, frangos, novamente, se possível, orgânicos. Ou seja, reduzir a carne vermelha. Acho que esse é um ponto... já também, assim, bem consistente mesmo nos estudos, tentar reduzir a carne vermelha por conta da gordura saturada. Isso também pode melhorar até a receptividade do endométrio. Olha só. É bem Mas importante. reduzir, não necessariamente abolir. Não é abolir, mas reduzir, tentar substituir por outras formas, né? Peixes e frangos, por exemplo, tá? Proteína vegetal entraria também? Proteína vegetal, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Ótimo. Falafel. Falafel. Delícia. Desde que não seja frito, né? Mas aí mas perdeu de a graça. vez em quando também não tem problema, né? Perdeu a Falafel, graça. não tem problema. Lucia. Também acho importante falar dos carboidratos. Então, tentar reduzir, né? Não vou falar evitar, mas diminuir mesmo o consumo de doces e aumentar o consumo de integrais. Lembra que a gente falou uma vez sobre um estudo super interessante americano que o maior consumo, mulheres que têm o maior consumo de integrais têm uma melhor espessura de endométrio no dia da transferência. Eu lembro disso. De Harvard esse estudo, quer dizer, é um estudo bom. Então, assim, a gente falou da proteína, falando das verduras e dos legumes, das frutas, do tipo de carboidrato, tentar colocar oleaginosas dentro do possível, né? Oleaginosa, você diz, castanhas, amêndoas, sementes. Com cuidado, né, Simone? Porque as oleaginosas são muito calóricas também, né? Com cautela, né? A gente tá falando de 20 gramas por dia, uma colherzinha de mesmo de o sopa azeite de uma também, semente. né? Tomar cuidado com tanto O de azeite azeite é super bem-vindo. Desde que cru, assim, né?
sem esquentar? Tem essa história? Não tem, sim, pode esquentar, só não deixar ele fritar, né, lá, mas pode utilizar nas preparações, é ótimo, tá? Que legal. Então, assim, eu acho que é um pouco isso, né? É caprichar naquele prato colorido no almoço, no jantar, ter mais frutas, mais nuts, quer dizer, alimento mais in natura do que processado, E né? a questão dos peixes, sim, porque todo mundo fala muito também que às vezes tem o problema da contaminação, né? E o mercúrio, e dependendo do tipo de peixe. Aí a gente tem mais essa questão da contaminação, às vezes é melhor, então, repor um ômega 3, ou ainda vale mais a pena você comprar, preparar e tentar conseguir pela alimentação mesmo? Eu acho assim, os peixes realmente têm essa contaminação pelo mercúrio, mas eu acho que é variar o tipo de peixe. Um dia eu como salmão, um dia um linguado, um dia uma sardinha, que é super rica em ômega 3, um dia um atum, quer dizer, é ir variando, não acreditar que tem que ser só aquele peixe, por exemplo. Ômega 3, quando a gente está falando em fertilidade, normalmente tem que, né, utilizar mesmo na cápsula, porque tem que ser uma dose mais alta do que a gente consegue ali diariamente na E alimentação. você sabe que o peixe brasileiro, isso é uma coisa que eu não sabia, eu ouvi essa semana. Eu acho que no podcast aí, algum podcast. Super legal. Existe uma lei aqui no Brasil que a gente só pode usar peixe, ou só pode vender peixe, de águas brasileiras. Então, o salmão que a gente come aqui, ele é um salmão em cativeiro de águas brasileiras. Só que a gente não tem um mar, nem cativeiro, nem natural, que produz um salmão... Que tem a alga para eles poderem... A alga e a profundidade e a temperatura para eles produzirem ômega 3, por exemplo. Então a gente acha que a gente está comendo ômega 3, não está. Então a gente não consegue ter aqui no Brasil, por uma questão legal, inclusive, um aporte adequado de ômega 3 nesse tipo de alimento. Então, é uma loucura isso, né? Por isso que eu acho que tem que ser, em cápsula muito mesmo. ômega 3, além de cálcio e também proteína, e é baratinho, é a sardinha. E é um peixe que não tem contaminação, porque ele é pequenininho, né? E vale super a pena. Acho que é alguma coisa que dá para apostar. Simone, eu queria te agradecer muito. Obrigada, essa conversa Jorge. foi demais. Eu acho que foi legal, você deu uma dica aí do geral do que tem que fazer, né, meninas, meninos, porque isso também vale para o homem. Vale, é para o casal, tá certo? né? Meninas também, né? Certo? Então, foi muito legal, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, porque acaba ficando pouco tempo para falar da amplitude disso tudo, né? Se alguém quiser falar com a gente, pode mandar pergunta para a gente no @clinica.originari no Instagram, pode mandar pergunta aqui no nosso canal do YouTube mesmo. Pode mandar pergunta para a Simone, por favor, fale suas redes sociais. Você não lembra? Ela esqueceu. Mas aí você manda para... SimoneGuedes.nutrição. @SimoneGuedes.nutrição no Instagram. Manda o direct pra gente que a gente responde. Muito obrigado por tudo. Um beijo a todos e até a próxima. Obrigada.